Cíntia, você me indica alguém para tirar a documentação do meu esposo? Sim. Fazer o CPF, pegar o visto do Brasil, o que é que precisa? Eu falo, gente, não faço a menor ideia. Porque como eu saí do Brasil e lá eu nunca tive contato com essa situação de imigração, eu não faço a menor ideia do que é necessário para tirar o visto para ir para o Brasil. E hoje eu sei que precisa de visto porque eu vi que Sim. 475 pessoas foram barradas no aeroporto. Na verdade, assim, cada país ele tem a sua legislação própria e é um universo. Apesar de eu ser advogada brasileira, eu não atuo com direito imigratório no Brasil. A minha formação mesmo é em direito de imigração aqui em Portugal. Então, claro, né, algumas questões pontuais a gente consegue, né, baseado na legislação, mas existem casos que realmente o indicado é um advogado. Por isso que a gente fala muito da questão da especialização, né? Porque nada como um profissional que atua na área, que entende como os órgãos funcionam. Então, assim, não é porque eu sou advogada brasileira que eu posso pegar todas as demandas, é por isso que a gente se especializa. Então, nesses casos, a gente, claro, né, antes da gente fechar uma parceria e eu indicar um advogado parceiro, eu confio no trabalho do profissional, então a gente tem advogados no Brasil que certamente podem atender essa questão, não só no Brasil, como em outros países. Pronto, gente, já sabe, né? Fala aqui com a Arine que ela vai te encaminhar um advogado competente para cuidar da documentação do seu parceiro, sua parceira, seu companheiro aí que está pelo mundo, se regularizar para morar, enfim, né? Porque tem acontecido bastante. Eu tenho atendido muita gente na questão de retorno ao Brasil, na questão tributária de retorno ao Brasil. Então, quando volta para o Brasil, leva marido, leva filhos e quer saber, né, como é que faz essa regularização. É um processo E, para sair, é um processo para voltar, né? pois é, nada é fácil nessa vida. Essa vida de adulta, meu filho, nada é fácil. É verdade. E eu tenho tido muito contato também, por conta de que eu estou fazendo os cursos de espanhol, de línguas. E aí, alguns dos meus professores, que são do Chile, Venezuela, Argentina, de espanhol, perguntam, né, questionam, vem cá, você é contadora do imigrante. Você faz o meu processo lá no Brasil? Eu falo, gente, nunca pensei sobre isso. Aí, a professora hoje mesmo, ela falou assim, aproveita que você está aprendendo espanhol e faz uns vídeos em espanhol ensinando a gente a fazer a declaração de imposto de renda no Brasil. Achei muito legal, porque se eu sou a contadora do imigrante, tem que atender todo mundo, não é mesmo? Claro, claro. E se você tem uma demanda, por que não? Hoje em dia, até se a gente não souber o idioma, tem aquelas inteligências artificiais que fazem a tradução simultânea usando o vídeo. Hoje em dia tem de tudo, né, Cíntia? Assim, eu É lembro que verdade. eu comecei a minha atuação na advocacia aqui em Portugal em 2021, então já tinha muitos profissionais nas redes sociais. E hoje eu vejo que, assim, a gente tem que estar se atualizando a todo tempo. É uma função nova do Instagram que faz vídeo, que faz... Antigamente eram as dancinhas, agora não sei o que, a tradução tal. E querendo ou não, é uma ferramenta de trabalho importante as redes sociais, né? Então agora tem essa, né? Se a gente se tem no Japão, vai, bota lá a tradução, daqui a pouco você tá ali falando com a moça. Mas é legal, assim, faz parte do nosso trabalho, né? Me diz uma coisa que eu acho que é uma pergunta que tem muito, acontece muito aqui. O pessoal às vezes vem falar comigo, mas eu tenho a nacionalidade já de outro país, não preciso fazer a declaração de saída. Eu falo, gente, não tem nada a ver você ter a nacionalidade com a sua residência Sim, fiscal. sim. Então me conta, né? Nacionalidade, cidadania e residência. Me diz aí, qual é a diferença? Vamos lá, então. A nacionalidade, como o próprio nome já fala, você é nacional daquele país. Você pode ter mais de uma nacionalidade. Você pode morar no Brasil, ter nacionalidade italiana, portuguesa, né? Cada país, né, tem uma delimitação do quanto. Porque, por exemplo, existem nacionalidades que é obrigatório você participar das questões políticas, talvez votar ou justificar o voto, né? Como no Brasil, no caso, né? Mas outras não. Você tem a nacionalidade, mas não necessariamente você tem um vínculo direto. Às vezes você nem foi. Tem tantos clientes meus que nunca vão vir para Portugal, mas vão tirar a nacionalidade para poder passar para os netos, enfim. Não há nenhuma relação sobre essa questão. A cidadania, ela tem a ver com seus direitos e deveres. Imagine, eu não sou nacional, não tenho nacionalidade portuguesa ainda, mas eu sou cidadã portuguesa. Por quê? Primeiro porque eu tenho cartão cidadão, né? Já fica aí a dica. Mesmo você não tendo a nacionalidade, o brasileiro, através do acordo, existe um acordo, o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, que dá direito ao brasileiro a ter o cartão cidadão. E esse cartão é o mesmo cartão que os portugueses utilizam. E você pode apresentar como documento de identificação junto aos órgãos aqui em Portugal. Mas eu sou cidadã primeiro porque eu tenho direitos e deveres. Como cidadã, eu pago meus impostos, eu utilizo o serviço público, então eu sou cidadã portuguesa, apesar de ainda não ser nacional. Então tem essa questão. E a residência tem a ver com a sua escolha, onde estão concentrados
seus relacionamentos econômicos, pessoais, é onde você mantém o centro da sua vida. Existem pessoas que podem manter a residência até dupla, né? A gente trata muito isso, né? A questão do direito fiscal e as consequências dessa decisão, mas a residência tem a ver onde é o centro da sua vida econômica, pessoal, né? Enfim, isso envolve outros critérios, mas essa eu acho que seria a diferença mais prática, né? Para vocês visualizarem sobre esses 3 termos, né? Que muita gente confunde, realmente. E agora eu quero saber visto e autorização de residência. O visto, ele sempre é pedido no país de origem, tá? O visto você pede do Brasil. Vou falar no caso de Portugal, tá? Mas é muito semelhante em outros países. Então, se você tem intenção de residir em Portugal, você tem que estar no Brasil. E aí você solicita ao consulado português o visto de residência, tá? Estando já em Portugal, você não tem como solicitar o visto. Estando em Portugal, você solicita a autorização de residência. E aí a gente tem os casos de dispensa de visto. Existem estudantes, é o único caso. A gente falou sobre a manifestação de interesse. Um dos casos de quem está aqui em Portugal e não apresentou a manifestação de interesse é se regularizar através dos estudos, porque é uma das hipóteses de regularização por dispensa de visto. Então, você consegue, estando aqui em Portugal, solicitar uma autorização de residência por estudos. Então, assim, essa é a diferença básica. O visto você solicita no país de origem, no caso no Brasil, e a autorização de residência você já solicita no país. No caso, estando aqui em Portugal, você obtém autorização de residência. Essa que é a diferença básica. É uma diferença muito importante, porque na minha cabeça eu podia solicitar o visto a qualquer momento. Mas não, tô aqui. E com o fim da manifestação de interesse, muitos preferiram voltar para o Brasil. Por exemplo, o pessoal que está querendo se regularizar através do trabalho, ou já tem um trabalho em vista, ou quer procurar trabalho, estão retornando para o Brasil para solicitar o visto de procura ou de trabalho, para retornar para Portugal já com visto e obter sua autorização de residência por trabalho. O visto de procura de trabalho só pode ser solicitado no Brasil. Gente, não confundam. Não vem para cá achando que vai poder chegar aqui e ficar os 90 dias. E ainda digo mais, se passar dos 90 dias e sair, né, não pode mais voltar tem um período de castigo, né, que a gente fica, se a gente ficar irregular aqui e depois tentar retornar. Ultrapassando os 90 dias, você tem que passar 6 meses, né, para você voltar. Não é nem a Portugal, é no espaço mesmo, né? Então, assim, em outros países que fazem parte da União Europeia. Então, assim, é importante as pessoas atentarem que muitas pessoas ultrapassam esse prazo, aí voltam para o Brasil, aí querem aplicar para o visto, e aí vão ter dificuldade de se apresentarem imediatamente, porque tem que respeitar esse intervalo. Isso é para evitar aquelas situações de pessoas que vai e volta, e aí acabam não se regularizando, ou enfim, aplicando para um visto. Então, por isso que eles colocam esse... Agora, tem pessoas que acabam vindo, passa 10 dias, aí volta, aí passa mais. Não ultrapassando os 90 dias é possível. Agora, ultrapassando, realmente tem que esperar esse intervalo. 6 meses, entendi. E me diz, Aline, ainda existe... a gente estava falando da passe bem do residente não habitual, que já não existe mais. Também, na minha cabeça, não faz muito sentido que volte a existir o residente não habitual por conta de que já tem imigrante demais. O residente não habitual era para atrair que as pessoas ficassem. Então, na minha cabeça, fiscalmente falando, não faz sentido para mim que volte a existir o residente não habitual. Mas, tirando o residente não habitual, já que você é especialista agora dessas questões fiscais, existe algum outro benefício fiscal para imigrante ou somente os benefícios que são voltados mesmo para os residentes, como, por exemplo, esse novo benefício que dá o benefício dos jovens comprarem o primeiro apartamento, né? O IRS jovem, isso aí tudo eu sei que é para quem já é residente. Mas ainda existe algum benefício fiscal para atrair imigrantes? Existem outros benefícios, mas são mais vinculados a empresas, né? Incentivo de trazer investimentos para o país, áreas específicas em que há algumas isenções de impostos, né? Não diretamente à pessoa física. A pessoa jurídica existem vários, né? Que não são muito explorados porque, enfim... Mas para a pessoa física realmente existia mesmo o residente não habitual. O que eu acho é que ele poderia ser analisado em outras possibilidades, não ampliar, porque o que aconteceu é que foi ampliado de uma forma que você nem sabia. Por exemplo, o advogado ele não tem direito a requerer o residente não habitual pelo texto da lei, mas outras pessoas conseguiriam, outros não. Então, assim, foi ampliado de uma forma que gerou muita controvérsia e, claro, no momento que ele foi pensado, ele tinha um objetivo principal e eu acho que atingiu, né?
Eu acho que o objetivo de atração, de trazer investimento para o país, de trazer mão de obra qualificada, principalmente, que era a carência principal de Portugal, trouxe muita gente boa para Portugal. Você vê que o boom, a gente estava falando sobre a questão de TI, que seu esposo veio para cá através dessa demanda. Então, assim, muito disso apareceu porque criou um polo de startups aqui, né, de tecnologia. Isso muito foi motivado e todo o mercado que gera em torno disso, porque são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, então aqueceu o mercado imobiliário, e outros acabam acusando também que o fim do residente não habituário por causa disso, porque isso inflacionou, enfim, tem toda uma discussão sobre isso. Mas, respondendo a pergunta, para a pessoa física, especificamente só o residente não habitual, mas para a pessoa jurídica, para quem quer empreender em Portugal, a depender do tempo, para quem quer empreender na área ambiental, tem muito. Eu atendi um cliente esses dias que ele quer montar uma empresa de instalação de placas solares. Portugal incentiva muito isso, inclusive até empréstimos a baixos juros. Então, assim, é muito interessante para a área de turismo, para quem quer abrir empresa. Então, assim, existem áreas estratégicas que Portugal lhe dá um incentivo fiscal, benefício e até empréstimo, se for o caso, mesmo você não sendo residente e mesmo você talvez não tendo a nacionalidade portuguesa. Então, assim, existe realmente muitos benefícios interessantes para quem quer empreender em Portugal. Mas para a pessoa física, realmente a gente só tinha o residente não habitual. Eu lembrei que eu estava querendo te fazer uma pergunta. Veja só, aproveitando para explorar o seu lado advogada trabalhista e o seu lado fiscal, vamos falar sobre o visto de nômade digital, que para mim é uma confusão que existe no não sei para que foi que criaram esse negócio, sabe? Porque quando a gente pensa, quando a gente vai ler os critérios do visto de nômade digital, a pessoa não pode trabalhar em Portugal. Sim. Entretanto, não existe um embasamento fiscal para o visto de nômade digital. Sim. Não existe ali uma lei fiscal que diga, olha, a pessoa que tem o visto de nômade digital não vai trabalhar em Portugal, mas vai pagar tais e tais impostos, é obrigado ou não a ter residência fiscal, é obrigado ou não a contribuir de alguma forma. Não existe. Eles vincularam, se eu não me engano, eu não sei se é a categoria A ou a categoria B, mas tipo, qualquer uma das duas categorias estaria errada para mim, porque todas as duas dizem respeito à tributação relacionada a quem trabalha em Portugal. Como é que você resolve essa situação? Já chegou alguma situação dessa pra você? Porque chegou aqui pra mim e eu falei, minha filha, eu vou ter que devolver seu dinheiro porque eu não faço a menor ideia de o que eu vou fazer. Você vai precisar procurar um advogado tributarista pra te ajudar. Cíntia, eu compartilho da mesma questão. Eu lembro que quando saiu, né, foi muito divulgado, né, todo mundo, aquela festa toda. Só que a gente querendo, olhando pelo aspecto fiscal, eu digo, meu Deus, isso vai dar muito errado. E como deu, né? Porque eu costumo dizer que Portugal tem um problema, para quem está se planejando, já fica avisado aí. Portugal ele tem um grande problema. Eles esperam o problema chegar para resolver. Isso em todas as áreas. Eles não têm uma visão muito preventiva. Né? Isso é no âmbito da saúde e tal. Isso envolve também. Porque eles tomam uma decisão, depois eles remendam, tentam consertar. Isso eu estou levando para o lado político, tá? Porque, assim, decisões políticas, e que foi uma decisão política, né? A aplicação desse visto, depois eles pensam como é que vão resolver. E não pararam para pensar. As finanças vai ter que entrar na história. E eu compartilho da mesma dificuldade de entender isso. Assim, o que acontece, né? Eu tento orientar os clientes a tentarem regularizar a situação no Brasil. Porque muitos, na verdade, nem têm intenção de ficar os 3 meses aqui. Então, a gente, como você sabe, né? São casos muito particulares, muito personalizados. Tem clientes, doutor, eu apliquei para o visto, mas eu nem vou ficar 3 meses, vou ficar, sei lá, 2 meses. Então, olha, já fica atento, porque você já vai passar para ser residente fiscal. E tem casos pontuais que realmente a gente já tem que. Eu já apresentei algumas questões no e-balcão para saber se haveria a obrigação de apresentar o IRS ou não. Mas o fato é que isso não está pacificado, sim. Então, eu compartilho da mesma questão para você, porque as próprias finanças ainda não se manifestou sobre isso, entendeu? Então, assim, a gente continua no limbo. Eu queria muito ter essa resposta para você, mas a lei, ela não dá nenhum indicativo nesse sentido, e os imigrantes que aplicaram para esse visto ficam desamparados mesmo. Essa que é a verdade. O que eu tenho dado de orientação é o seguinte: você precisa estar pagando imposto em algum lugar sobre seus rendimentos, porque senão é crime de evasão fiscal. Você não pode ficar no limbo, você pode se manter no limbo durante algum tempo enquanto você está em transição, mas você não pode achar que o limbo é confortável. Não, exatamente. É Porque porque isso é muitos crime. vêm para cá, eu percebo que muitos ao decorrer do tempo eles acabam tomando outras decisões. Saem de Portugal, voltam para o Brasil, ou vão para o país. Então, eu sempre converso, né, na primeira consultoria. Primeiro decida, né? Muitos vêm aqui, às vezes, através de um contrato de trabalho, não sabe se... Então, primeiro decida, antes de você dar saída ou pensar em qualquer outra questão,
primeiro que você tem esse prazo, né? Você pode realmente. E aí depois a gente verifica, se for o caso, a gente demanda as finanças para que a pessoa não tenha nenhuma consequência. A gente sabe que também se deixar o problema se arrastar por muito tempo, quando vier, já vem a coima aí chegando, então é melhor a gente evitar. Mas a verdade é que em relação a esses vistos, a lei ela é calada, ela não fala. Então fica difícil mesmo a nossa atuação, né? Mas vamos esperar. Eu já apresentei algumas demandas no e-balcão, eu tô até esperando em relação a isso. Vamos ver. Gente, deixa eu explicar aqui qual é o motivo da nossa preocupação. É o seguinte, vocês, depois que se caracterizam como residentes, não residentes fiscais, residentes em Portugal, então você tem o título de residência, você tem o contrato de trabalho, você tem o contrato de aluguel, você está residindo oficialmente em Portugal. A partir deste momento, você tem 90 dias para atualizar sua residência fiscal nas finanças, senão você recebe uma bela multa de 2.000 euros. E por isso a nossa preocupação em entender, vem cá, a pessoa que chegou com visto de nômade digital e não pode trabalhar em Portugal, ela vai virar residente fiscal, mas ela vai ser obrigada a entregar a declaração de imposto de renda, nem que seja só com o anexo J para dizer os rendimentos dela no exterior? Exatamente. Como é que fica essa situação? Então, às vezes, o nômade digital vem para cá, mas gosta e não quer mais sair. Aí vem me procurar. Cíntia, vem cá. Eu tô aqui como nômade digital, eu tô aqui há 8 meses, eu quero saber, eu preciso declarar meu imposto de renda esse ano? E eu digo, não sei, porque você não tem rendimentos em Portugal, você só tem rendimentos no exterior. Você pode ter a residência fiscal em Portugal, entretanto, sua residência fiscal, oficialmente, digamos assim, o visto de nômade digital te obriga a ter 2 residências fiscais. Ele te obriga. E aí eu digo, como eu vou te dar eu não tenho como te dar nenhum tipo de certeza. Eu não posso te dizer, faz assim que não vai ter problema, ou faz de outro jeito. Por quê? A única pessoa que pode te dizer isso é você contratar um advogado, esse advogado vai entrar com um processo e você vai ter um juiz que vai dizer, se isso acontecer, ele não pode ser multado, ele não pode ser penalizado de nenhuma forma. Na verdade, a gente ainda não chegou nessa fase, Cíntia. Como o visto ele é recente, ainda não chegou aos tribunais, ainda não há. Pelo menos não chegou ao meu conhecimento, demanda. Então, é porque as coisas, como eu falei, a situação, a decisão é tomada, os vistos foram aplicados, os problemas vão começar a chegar. Inclusive, eu acho que agora é o último IRS que vai vir as primeiras demandas, né? E aí depois a gente pode estar atualizando vocês sobre essas questões. Mas o fato é, provavelmente só através de uma decisão judicial que a gente vai entender como o governo português vai aplicar, porque as próprias finanças ainda não se pronunciou sobre isso. Casos pontuais a gente acaba analisando, né? Mas assim, as finanças ainda não se posicionou sobre isso, né? Talvez não exista nenhum tipo de penalização por conta de que nem as finanças saberia de que forma penalizar. Eu vou penalizar você pelo quê? Se o seu visto está dizendo que você não pode trabalhar aqui, você não tem rendimento aqui, você não pode ter. Você tem que continuar pagando o seu imposto onde você está tendo o rendimento, onde você está recebendo o rendimento. Eu não posso obrigar que você me pague imposto se eu digo que você não pode trabalhar aqui. E eles vão penalizar as pessoas de que forma? Eu acho que é possível que exista mesmo o limbo nessa situação por conta de que eles estão sem tempo para poder pensar sobre esse assunto. Mas pode ter certeza que já a gente já vai ter essa resposta, né? Agora do último IRS a gente vai saber agora.